Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje, sexta-feira, estamos aqui para nosso especial das mulheres. Que Deus abençoe a sua vida e obrigada por estar comigo todos esses dias. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, esteja gostando do nosso conteúdo. Ainda temos muito para trabalhar, né, em busca dessa mulher virtuosa, que você esteja aprendendo e colocando em prática tudo que temos ouvido. Que Deus abençoe a sua vida. E se você está gostando, se você está vendo quão necessário, quanto nós estávamos aprisionadas, sendo ali dominadas pela nossa alma, governadas pela nossa alma, e você conhece, consegue identificar isso em outras pessoas, ofereça esse vídeo, mostre, compartilha com essa pessoa para que ela também possa ser livre desse jugo tão pesado que é estar num lugar que não é o lugar que Deus preparou para nós. Amém? Vamos continuar então com o nosso estudo, que é lá de Provérbios 31, do capítulo 10 até o 31. Eu sugiro que se você não ouviu os vídeos de segunda, de terça, de quarta, de quinta, vai lá, volta primeiro tudo, põe em pausa esse, assista todos os vídeos, assista mais de uma vez, vai deixando essa palavra e germinando no seu coração para que ela possa florescer e frutificar, certo? E aí você volta para esse vídeo, porque é toda uma caminhada, é um passo a passo na presença do Senhor, até nós chegarmos hoje, e hoje que fala assim: estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. O que será que tudo isso quer dizer? Vamos lá? Eu coloquei os dois versículos juntos porque eles se complementam. Pode ver que os dois vão falar de mãos, né? As mãos que trabalham também são as mãos que atendem ao necessitado. Nós já vamos ver aqui. Mas antes eu queria que vocês entendessem, só vou fechar minha imagem aqui, para vocês entenderem. Do lado esquerdo de vocês, nós temos o fuso. Esse fuso era, lembra que eu contei para vocês lá no comecinho? Não era só ir buscar lã e linho. Ela precisava produzir aquilo. E aí ela ia produzindo. Então, nesse fuso era onde elas enrolavam o tecido e aí elas colocavam ali na roca, que também tinha uma parte que podia ser enrolado ali, para poder produzir a roupa, né? A lã, o novelo, para produzir as roupas, certo? Então, tanto um quanto o outro era feito ali para fazer as vestimentas e tudo mais, que era usado com a lã ou com o linho, certo? O fuso e a roca eram instrumentos usados para enrolar fios e lã. A lã da ovelha para a produção de tecidos. O ofício geralmente é desenvolvido pelas mulheres. Ambas utilizavam as duas mãos para manipular. O trabalho com ambos era demorado, mas necessário. Então, tanto no fuso quanto na roca, ambos utilizavam as duas mãos. Então, as duas mãos elas estavam sempre ocupadas, e ao mesmo tempo, ali também fala no versículo 20 que ela ajudava as pessoas que estavam oprimidas. Quando fala assim, a pessoa aflita, quer dizer uma pessoa oprimida, atormentado, perturbado, algo mais relacionado com a parte da alma mesmo, a parte emocional. Oprimido, aflito é a parte emocional da pessoa. E suprir as necessidades do próximo, necessidades o que você necessita para sobreviver, ou seja, comida, água, dinheiro. Então, ela mesmo estando com as mãos ocupadas, ela conseguia atender tanto o aflito que precisava de um conselho, de um ombro amigo, de alguém que ouvisse, quanto também o necessitado que precisava de comida, alimento, roupas, certo? Então, era isso que queria dizer. Continuando lá, o que a nossa alma entende disso? Ela se mantém sempre ocupada. Sempre está fazendo alguma coisa, as mãos trabalhando incessantemente, sempre produzindo provisões para a sua casa e para os seus. E isso é uma coisa muito, se você for perceber, a gente acaba fazendo isso assim com muita frequência. Chega uma época assim que você tá lavando louça, você tá estudando, você tá sentando na televisão, você já tá ali bordando alguma coisa, você já tá tecendo. Ah, você não, eu vou subir lá, já vou levar isso pro banheiro, já vou descer com essas roupas aqui, já vou pegar esse balde, já vou para pendurar. O tempo inteiro você tá trabalhando. Você chega a limpar o Olimpo.
De tanto que você tem que estar ocupado, sempre trabalhando. Mesmo tão atarefada, ela ainda tem tempo de ajudar quem está precisando com algum conselho ou uma ajuda financeira, é sensível à dor do próximo. Então, ela é aquela pessoa que, nossa, como é que ela dá conta de fazer tudo isso num dia só? Gente, eu não sei. Como é que ela consegue? Por quê? Porque ela não tem descanso. Ela sempre tem que estar ali trabalhando. Ou ela está conversando. As mulheres, se vocês forem ver os vídeos dela trabalhando com o fuso, elas andam pela casa, aquilo lá, enrola, solta aquilo lá, enrola. Ela anda pela casa fazendo aquilo ali e dando ordens o tempo inteiro. Então elas já estão tão condicionadas a estar trabalhando que elas nem percebem. Essa é a prisão que a gente fica. Porque você fazer para manter a sua casa organizada, para você, mas também tem que ter, até Deus teve o tempo do descanso. E você precisa desse tempo de descanso, porque é descanso no Senhor, aonde você vai ser cuidada, vai ser alimentada, vai ser tratada. Então, essa mulher, ela não tem tempo para nada disso. Ela não tem tempo nem para pensar nela mesma. Ela sempre está agindo por impulso, agindo, e vai passando, atropelando até que chega uma hora que a vida dá, pá, dá um baque nela. Para quê? Para que ela possa, ei, se cuide. Você é templo do Espírito Santo. Você precisa ser cuidada também por Deus. Você tem que olhar para essa tua situação de filha e ver aonde estão os teus machucados, aonde você precisa se cuidar, porque você ali está atendendo todo mundo chega, você é a melhor amiga de tanta gente, porque você está ali contribuindo, dando de si para essas pessoas. Ah, você também abre, você não, eu te empresto o cartão, não, pode deixar que eu pego para você, não, eu pago, pode deixar que eu pago. Ah, é aquela pessoa sempre boa, sempre pronta, sempre ativa para ajudar os outros, para quê? Porque enquanto eu ajudo os de fora, enquanto eu estou ocupado com os de fora, enquanto as minhas mãos estão ocupadas em servir aos outros, olha o pensamento de escravo. Eu não dou conta da minha situação. Nós temos os exemplos aqui, enquanto o povo de Israel estava lá aprisionado, né, sendo escravos no Egito, Moisés apareceu. O que que eles fazem quando Moisés começa a falar com o faraó, sobre o faraó? Opa, vamos aumentar a carga de trabalho. Quando aquele povo começa a crescer, não, vamos aumentar a carga deles, vamos dominar eles, vamos escravizar eles. Por quê? Porque pessoa com os braços ocupados, com as mãos ocupadas, ocupado com a vida dos outros, não tem tempo para olhar a sua própria vida. Não tem tempo para ver aonde está as mazelas que precisam ser cuidadas e tratadas, as feridas que precisam ser cuidadas. Então, ela é assim, sempre pronta para os outros, sempre dispostas para tudo que está de fora e nunca olha para o seu interior. Vamos ver o que o Espírito tem para ministrar sobre isso? E tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: a maior felicidade em dar do que receber. É errado nós fazermos isso? De forma alguma. Não é errado nos ajudar o próximo. O que é errado é nós nos sobrecarregar. Por quê? Porque se o teu próximo está passando por aquilo, por aquela situação, você vai lá, não, pode deixar que eu resolvo. Você está pegando a carga dele e colocando sobre os seus ombros. E aí você sobrecarrega, aí você fica cansado. Se você está fazendo isso para ajudar, amém. Agora, se isso é uma prisão que te faz se sentir sobrecarregada, se você faz você se sentir fadigada, cansada, você está sendo prisioneira nisso também. Então, a Bíblia fala que há maior felicidade em dar do que receber. Porque o que que acontece? A alma, ela dá, mas chega uma hora que ela quer em troca. Lembra que eu falei? Sempre é troca. E se aquela pessoa que ela ajudou na hora que ela precisa, fala, eu não posso. O que que essa pessoa faz? Quantas vezes eu fui ajudar? Eu posei com ela, eu fiz isso, eu dei aquilo, e agora que eu preciso, não posso me ajudar. Aí aquela alma fica louca. Ou seja, você fez esperando algo em troca. A tua alma fez esperando algo em troca. E isso é uma prisão. Você precisa ter liberdade. Eu posso te ajudar. Isso não vai me sobrecarregar. Isso vai ser uma alegria eu poder te ajudar. Isso vai ser uma felicidade, porque essa é a felicidade, em poder dar.
mas eu também não posso me sentir tão altiva, tão superior, que ninguém possa retribuir algo que eu fiz. Não, imagine, a irmã vai querer me dar cincão, por favor, né? Eu que dei para ela 5.000, vai me querer me dar cincão, o que que é isso? Não, e isso não dá certo. A alma sempre espera isso, mas não é assim que nós devemos agir. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se você tem uma palavra que traga refrigério para essa pessoa que está oprimida, que está sofrendo, você também vai ter um refrigério na sua alma quando você precisar. Mas não um refrigério que venha dessa mesma pessoa, mas um refrigério que venha do alto, que venha de Deus. Ele é o seu refrigério. E aí, quando você sabe que é Deus que retribui a você, o bem que você não faz nada para os outros esperando reconhecimento. É isso que chama a atenção. Não é errado você trabalhar, desde que você não seja prisioneira, fazendo tudo isso, como eu sempre falo, para se aparecer, para chamar atenção, para a glória sua. Não é errado ajudar alguém que precisa de um conselho, não é errado ajudar a um necessitado. A Bíblia ainda reforça que o generoso prosperará. O que é errado é a intenção que está por trás. Se o teu espírito domina essas suas atitudes, não, seja generoso, devolva, dê, ajude, você sendo guiado pelo Espírito. A recompensa dele vem do Senhor. O refrigério vem do Senhor, a felicidade vem do Senhor, a paga vem do Senhor. Se você faz tudo isso esperando reconhecimento, a sua paga é a frustração, a decepção, a inimizade, enfim, tudo que a gente sabe que vai nos deixando mais aprisionadas, certo? Vou ler agora o versículo 21 e 22, que também se complementam, certo? Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e púrpura. Ela conhece a sua casa. Conhece as estações, está preparado para quando a neve vier, com toda a provisão necessária para manter a si e a seus familiares. Como eu falei para vocês, não era uma coisa que ela tinha que sair, nossa, vai nevar amanhã, vou correr ali na van, comprar um edredom novo, comprar um aquecedor e deixar tudo certo, porque amanhã tem frio. Não funcionava assim naquele tempo. Era meses de preparação para chegar aquele inverno. Era mesmo, então ela tinha que saber o que ela ia produzir na primavera, o que ela ia dar andamento ali no outono, até chegar, né, o inverno, tudo ela tinha que dar tudo programado. Todas ela conhecia as estações, né, na ordem certa ali das estações, ela sabia, ela tinha que conhecer isso para poder manter a casa dela organizada e não ser pega de surpresa, porque tudo demandava de tempo. Escarlate, era uma tinta era o que tinha de mais sofisticado na época, pois para atingir um fio, para ficar com essa cor de tecido, era necessário muitas lavagens num corante natural que ainda é usado até hoje, as cochonilhas, que é como se fosse uma praga que, dentre outras pragas, também atacava a videira. Então, essa cor escarlate, ela é de um bichinho que ela dá nas videiras. Lembra que ela falou que ela planta as videiras lá dela? Então, naquela videira tem essa praga, que é esse bichinho cochonilho. Ele vai botando os ovinhos ali e quando você colhe esses ovinhos, ela tem uma proteção natural que é da cor vermelha. Então, imagine que é um bichinho, eu acho que ele deve ter uns 3 mil, é um bichinho pequenininho, sabe? Essas pragas, como se fosse um pulgãozinho. É uma praga mais ou menos assim. E eles tinham que tirar daquilo para poder fazer o corante dessa cor vermelha. Então, olha o trabalho. Gente, muito bichinho, né? Então, ela aproveitava aquelas vinhas, então ela sabia, ó, a época que ia dar a uva, ela sabia aproveitar, né, a fruta, ela sabia aproveitar até as pragas que apareciam naquela fruta para poder beneficiar a sua própria família.
E você vê ali que ela prepara a sua casa inteira vestida de escarlate, vestida de linho fino. E o linho fino, para ficar fino, era muito mais trabalhado, mais trabalhoso, porque pense você enrolar pedacinho por pedacinho e estica, enrola, 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 estica para fazer o novelo. Então, era muito trabalhoso, não dava para uma semana para outra ela poder providenciar todo esse material. Então, era isso que eu estava dizendo, que ela está preparada. Ela se preparava com antecedência, ela não deixava as coisas para a última hora. Ela sabia, né? E era do melhor que ela vestia a família dela. Era com o melhor material, mesmo que fosse trabalhoso, ela vestia tudo com o melhor a casa dela. O que a alma entende quando lê isso? Ela prepara a sua casa, sua família, seus mantimentos, tudo que tem de melhor para enfrentar as adversidades que aparecem naturalmente. Mesmo que ninguém manda vir a neve, a não ser Deus. Ninguém escolhe quando vai vir o verão, é Deus. Então, existem muitos imprevistos na nossa vida que de repente apareceram. Mas é Deus que vai, né? A gente tem que estar preparada, alicerçada para essas adversidades. Mesmo que o trabalho exija dela um esforço para que os seus andem bem apresentados, ela fará isso da melhor maneira possível. Não é qualquer roupa que ela punha neles, não é qualquer trapo, não é qualquer lã, panos, né? Que a gente fala naqueles panos de trapo que eles se vestiam quando estavam em luto. Não era aquilo, era do melhor. Quando ela ia fazer, ela fazia o melhor. E ela fará das adversidades encontradas pelo caminho motivo de orgulho e destaque. Então, aquelas praguinhas que ela tinha que lidar ali no caminho, ela fazia aquilo ser motivo de orgulho para ela. Ela fazia aquilo, o corante que ela atingia a roupa dos seus filhos. Ela sabia lidar até com essa adversidade. Há alguma coisa errada aqui? Nada. A não ser que se é a intenção dela. Se a intenção dela for pura e simplesmente cumprir com o propósito de Deus para manter a sua família como uma mulher sábia faz, amém. Ela não se sente prisioneira de nada disso. Se ninguém reconhecer o trabalho dela, amém. Ela está feliz e satisfeita porque ela conseguiu cumprir com o propósito que Deus tinha na vida dela. Se ficou faltando alguma coisa, ela vai se arrepender, ela vai pedir perdão e vai pedir, Senhor, na próxima estação, me prepara melhor para que eu possa passar por isso. Então, ela tem uma liberdade para agir, porque ela não é movida por alma que requer atenção, ela é movida pelo Espírito. E o que o Espírito tem para nos ministrar sobre isso? Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlate. Faz para si cobertas de vestes de linho fino e púrpura. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aonde está a confiança dela? Ela não tem medo, porque ela sabe que o Senhor é o pastor dela e não vai deixar faltar nada, por mais que às vezes a força dela se vá, por mais que às vezes ela não consiga fazer da melhor maneira que ela desejava fazer, que ela não tenha conseguido, mas o importante é que ela sabe que ela pode buscar no Senhor, que o Senhor é o pastor dela e nada vai faltar. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Por que vai ficar com medo da neve se o Senhor é a luz e a salvação dela? O Senhor é a minha força, é a força da minha vida. De quem recearei? Se o Senhor é a força dela, se o Senhor é a fortaleza dela, é a luz, é o pastor dela, para que ela vai ficar ansiosa com alguma coisa? É aquela mulher, ela estava prevenida, deixando tudo certo, encaminhado, mas tem pessoas que fazem disso uma prisão, que fica tão ansiosa com o que vai acontecer. Nós precisamos entender que o tempo de Deus é a eternidade e o nosso tempo é o hoje. Nós temos que estar preocupados com o hoje da nossa vida. O que já passou nos aprisiona. E o que vai acontecer, ele nos leva para fora da nossa realidade. E nós estamos vivendo o hoje.
Então o Senhor fala, por que andar ansioso com o que vai acontecer? Eu não deixo faltar nada para os passarinhos. Olha as ervas do campo. Então ele dá nos exemplos para que a gente não fique preocupado. Ei, o teu espírito, quando você começa a pensar, ai meu Deus, porque não vai dar dinheiro para pagar esse mês, e vai faltar dinheiro, e olha, não sei o que, e o fulano que não arrumou um emprego, e o ciclano que não vai bem na escola, e eu tô vendo que não vai ter final mês e vou ficar no vermelho, e agora não vou ter, sabe, aquela mulher, e se eu fico doente, e agora se alguém fica doente nessa casa, não tem dinheiro nem para remédio, e aquela mulher que vive aflita, o negócio vai lá em dezembro, a mulher já tá desesperada. Uma coisa é você ser prevenida como essa mulher virtuosa que não deixa nada para a última hora. Ela é prevenida, mas ela não é ansiosa. Ansiedade é uma prisão que nos deixa fora do nosso tempo. Nós nunca vivemos o hoje, não estamos satisfeitas com o que está acontecendo hoje, não conseguimos agradecer pelas coisas de hoje porque estamos aprisionadas e temos medo, medo de não dar conta, medo de não dar certo, medo que falte, medo que sobre, medo que não venha, medo que não vença, medo que não chegue, medo de perder. E isso nos torna uma prisão. A nossa alma fica aprisionada nesse meio. E o Senhor Jesus veio para romper esse cativeiro. Ele veio para tirar essas algemas que nos prendem. Lembramos também como Raabe fez. Essa passagem me lembra muito quando fala desse fio escarlate, me lembra muito a passagem de Raabe, uma prostituta que teve fé e ousadia e foi obediente através do seu ato e colocando o tecido escarlate na janela da sua casa. Todos da sua família foram salvos. O povo de Israel também foram salvos quando passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa. Então é isso que quer dizer esse vestida de escarlate. Todos os membros da sua família está protegido pelo sangue de Jesus. Que a sua casa esteja nesse momento, Senhor. Vai orando, Senhor. Seu sangue esteja nos umbrais da minha porta, nos umbrais da porta da minha alma, do meu coração. Passa o seu sangue nas vidas dos meus filhos, Senhor Jesus, para que nós possamos ser protegidos. Não foi fácil para Raabe conseguir aquele tecido. Porque vocês viram a dificuldade que era, mas ela foi atrás da proteção da sua família. Ela protegeu a família inteira dela, foi salva. E muitos podiam olhar para ela e não dar nada para ela, mas só quem conhece o interior dela sabia do valor que ela tinha, sabia que podia contar com ela. Ora, estamos oferecendo sacrifício a Deus, louvor e adoração, crendo na providência do Altíssimo. Ora, nós estamos ali já cedendo às ansiedades, à opressão, à preocupação. Que nós possamos tomar uma decisão e falar: Senhor, passa o teu sangue aqui, Senhor. Venha aqui proteger. Essa causa eu entrego na sua mão. E é entregar e não pegue e põe, tire e põe, tire e põe. Não. Deixa nas mãos do Senhor que Ele vai agir. Confia. Confia orando e professando. Cada vez que você for orar, você professe a palavra de Deus. O Senhor falou que não é para nós andarmos ansiosos com as coisas deste mundo. Então, Pai eterno, tira de mim essa preocupação. Liberta minha alma dessa cadeia da ansiedade, Senhor, para que eu possa dedicar somente a Ti, que eu tenha fé. Fé, porque o Senhor vai trabalhar, como o Senhor dizia para as pessoas que o Senhor ia curar, seja feita conforme a tua fé. E eu tenho fé que o Senhor vai agir na minha vida. E entrega isso nas mãos do Senhor e se liberta dessa cadeia. Amém? Continuando lá. Seu marido é estimado entre os juízes, quanto se assenta com os anciões da terra. Devido às virtudes já apresentadas nos versículos anteriores, elas ajudam para que o seu marido seja estimado pelos outros, pois ela desempenha bem o seu papel e isso traz respeito à autoridade que seu marido exerce. Ela não era esposa de um rei? Ela não seria esposa de um rei? Então, essa mulher virtuosa, ela tinha que desempenhar muito bem o seu papel para que o seu esposo fosse respeitado. Imagine ela dando um escândalo, dando piti, dando o que falar, dando um mau testemunho, e aí o esposo ali sendo envergonhado perante as autoridades. A gente vê todo o cuidado que essa mulher vem tendo desde o início da nossa meditação, a gente vê todas as virtudes que ela tem tido. Se ela é guiada pelo Espírito, ela vai se portando de forma que o seu marido é respeitado por onde ele passa.
Não, ele é uma pessoa que domina bem o seu lar. Olha só os filhos educados, olha só a casa estruturada, olha a esposa dedicada, porque ele é honrado nisso. Os anciões que ficavam na cidade, que se sentavam, né, nos portões, eram chefes de família que se assentavam nos portões da cidade e tinham certa autoridade e respeito sobre o povo. Então existia o rei. Mas esses anciões eram chefes de famílias que sentavam ali e ajudavam, julgavam as causas. Eles ficavam ali nos portões, acompanhando tudo. As pessoas pediam conselho para eles. Eles não tinham a autoridade de um rei. Mas o rei precisava do respeito deles, porque eles tinham o poder é, persuadir o povo, o poder de aconselhar o povo. Então, se eles não gostassem do rei, eles já começavam a disseminar. Ih, olha aí, não é segundo o coração de Deus. Ó. Ele tinha que ter esse respeito desses chefes de família para poder exercer o seu papel de autoridade. Só que como que ele teria esse direito se na casa dele não houvesse a autoridade dele dentro da casa? Então, dentro rege fora, como é dentro da sua casa, como é dentro de você, é por fora, certo? E o que isso quer dizer? Ela desempenha, o que a alma entende disso? Ela desempenha bem o seu papel para que seu marido tenha destaque entre os outros. Quem é que ela procura? Quem é que tem que ter o destaque? O marido. O marido tenha destaque entre os outros. Ela não ridiculariza. Imagine se alguém vai respeitar o seu marido. Às vezes a mulher fala assim, a gente vê, né, as irmãs falando assim, mas lá em casa se não é eu, essas crianças sobem na cabeça dele. Porque esse daí não educa. Não adianta. Não adianta falar. Ele falar, o cachorro latir é a mesma coisa. Nem ela está respeitando a autoridade do seu marido. Você acha que os seus filhos respeitarão? Se dentro da casa ninguém respeita o marido, você acha que na rua, na cidade, no comércio, na empresa, na igreja, em algum lugar alguém irá respeitar o marido? Se a própria esposa não respeita? Imagine se esse é o testemunho que a esposa tem dele. Não, mas eu não falo na frente dos outros, eu falo só aqui na minha família. Os irmãos, entre os irmãos, ali os cunhados, todo mundo sabe. Porque ela desrespeita ele, ela xinga ele na frente dos outros, ela fala alto, ela ridiculariza ele. Por quê? Porque ela tem que ser a perfeita. Então, para ela ser boa, quem está em volta dela tem que ser ruim. Para sua alma ser boa, a alma dos outros tem que estar ali, ó, embaixo dos seus pés. Ela não sai falando mal do seu marido para todo mundo. Não fica querendo mandar nele ou tirar a autoridade dele diante das outras pessoas. Cuida para que ele seja sempre bem apresentável. Por que que um marido, ele tem respeito? Ela Por que que o seu marido é estimado entre os juízes? Porque ele tem respeito sobre as pessoas que estão à volta dele. Porque a esposa desempenha bem o seu papel para que seu marido tenha destaque entre os outros. A glória não é para ela, não é para ela chamar a atenção, é para o marido chamar a atenção. Ah, o marido fala bem, o marido se porta bem, o marido está bem apresentável, o marido, ela dá bom testemunho dele. Então, essa é a mulher virtuosa. Só que, às vezes, a nossa alma dá uma bloqueada. Às vezes a nossa alma quer competir com ele de Deus. Se não é eu, não tem jeito. E começa a ridicularizar o marido perante os filhos. Não deixa ele exercer a autoridade. Os filhos da fala, se não é eu mandar naquela casa, aquelas crianças lá, deixa aí falando ou não falando, não faz diferença nenhuma. Cada vez que ele vai mandar nos filhos, ela se sobrepõe. Não fale assim com a criança. E assim vai, ela vai tirando a autoridade dele. E aí, o que acontece? Então, nós temos essa mulher que está ridicularizando o marido. Mas temos outras também que às vezes ela quer cuidar do extremo do marido, do que o marido fala, do jeito que o marido corta o cabelo, de como o marido se veste, o que ele come, como ele fala. Por quê? Porque ele tem que estar ali nas regras dela. Para que ela possa aparecer, mas eu que escolhi essa roupa para ele, não, mas eu que falei para ele fazer tal coisa. Só pegou porque eu mandei, só fez porque eu falei. Por quê? Porque lá no fundo ela tem que se aparecer de alguma forma. Então é aquela disputa, tanto se ela faz um extremo ou outro extremo, se a intenção for se aparecer, a intenção está errada, está sendo dominada pela alma.
Por isso que a gente precisa, então, que pedir agora o que o Espírito venha e falar, Senhor, se eu tenho difamado meu marido, se meus filhos não honram meu marido, é por minha culpa. E o mandamento é, filhos, honrai pai e mãe. E se você não está contribuindo para que o seu filho honre o seu marido, saiba que não vai se prolongar dos dias dele na terra. Por isso, mães, a Bíblia deixa bem claro, ouça o ensinamento do seu pai e os conselhos da sua mãe. Quem manda é o pai. Vai lá falar com o seu pai que sabe. Ah, o pai brigou? Tudo bem. Se você achar que o pai exaltou demais, vai lá e fala em particular, mas não desautoriza o seu esposo na frente dos seus filhos. Certo? Porque imagine alguém dentro da minha casa, olha aquela alma ferida, imagine alguém mandar mais do que aquela alma ferida da mulher, né? Tem que ser ela. E o que será que o Espírito Santo tem para ministrar sobre isso? Mulheres, olha a fórmula, olha o manual de instrução aqui para que tudo vá bem. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Se você não obedece ao seu marido, como é que você pretende obedecer ao Senhor? E lembre que você é noiva de Cristo. Você vai haver a boda, vai haver um casamento no céu. Se aqui na terra você não obedece a esse que você está vendo, como é que quer ser uma noiva? Como que quer ser uma esposa, passar pelo casamento na glória? Se você ainda não aprendeu a obedecer esse que você vê de carne e osso. Assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Não é o marido deve ser o cabeça da mulher, não é o marido pode ser o cabeça da mulher, não é se o marido for bom, ele é o cabeça da mulher. Não, a Bíblia é bem enfática e diz, pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Alguém pode destituir Cristo de ser o cabeça da igreja? Não. Alguém pode destituir o marido de ser o cabeça da mulher? Também não. Nem essa alma doidinha dentro de você pode fazer isso. Que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Em tudo. No seu querer, no seu pensar, no seu agir, em tudo. Só que como é que a gente obedece a Jesus? Às vezes a gente dá, né? Ai, Jesus, não, isso é demais, Jesus, eu já fiz tudo que o Senhor pediu, agora isso que o Senhor está pedindo é demais. O Senhor sabe o que isso está custando para mim? Mas a gente vai, o Senhor vai revelando o seu amor, ele vai te apertando, e ele vai revelando o seu amor, até que você fala assim, eu vou me submeter por amor. E é dessa forma que nós devemos nos submeter aos nossos maridos, com amor, com alegria, porque é assim que Deus quer. Esse é o modelo que o Senhor deixou. Tá aqui, ó, o manual de instrução para sua vida. Quando entendemos o nosso papel e lugar, tudo fica mais leve. Quando vivemos o modelo de Deus, que Deus deixou, a caminhada é mais leve, Ele nos orienta, Ele nos conduz, porque nós estamos na vontade dEle. Então, Ele vai nos conduzindo. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se Jesus é o caminho, Ele falou, o caminho é por aqui. Sejam submissos. Se a gente aprender a ser essa submissão por amor, como fazemos como a nossa submissão a Cristo, não tem peso, não tem nada que nos destitua disso, mas só precisamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Que sejamos assim, que possamos estar no nosso lugar, do nosso tamanho certo, não disputando com os nossos maridos, mas sim auxiliando eles na função. Mas olha, realmente eu sei que tem muito marido que não consegue exercer autoridade, porque foram anos de castração. Ou por uma mãe que teve que exercer esse papel sozinha de educar filho, né, no lugar do pai que não estava ali, do pai ausente. Essa mãe teve que exercer autoridade, então ele já veio de uma família ali acostumada a ser mandado por uma mulher.
Aí ele entra numa casa aonde a mulher já foi criada por uma mãe que dominava o seu lar, então ela achou que esse é o modelo que ela também tem que dominar o lar dela, que ela não vai falar nada, ou ao contrário, ou tinha um pai que era extremamente agressivo e ela disse assim, se revoltou, falando, jamais um homem vai mandar em mim. Enfim, somos pessoas feridas, criadas por pessoas feridas, e vamos continuar criando filhos feridos se nós não romper com isso agora, se nós não pedirmos para o Espírito Santo, Senhor, rompe com esse cárcere, me solta dessa cadeia, porque eu quero viver um plano de Deus, a vontade de Deus na minha vida, para que eu possa ver que essa caminhada é leve. E aí é um reconstruir seu e do seu esposo. É um reconstruir junto, você voltando ao seu lugar e aos poucos dando a ele, né, o lugar que é dele mesmo, de autoridade, buscando por ele, pedindo o Espírito Santo vai iluminando ele, para que ele seja a autoridade que o Senhor instituiu aqui na terra. Amém? Então, são esses versículos que nós vamos meditar para hoje, que essa palavra germine no seu coração e dê frutos, frutos de arrependimento por todas as vezes que você disputou com seu marido, com todas as vezes que você fez algo para ele, sempre pensando no seu bem próprio, no ganho que a sua alma teria nisso e não por amor. E, enfim, todas as vezes que você ridicularizou seu marido, todas as vezes que você falou mal, que você consiga apresentar em oração tudo isso ao Senhor, pedindo, confessando este pecado e pedindo perdão a Deus e pedindo, Senhor, me coloca no lugar que o Senhor determinou para mim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Eu sei que a sua alma não está gostando, mas o seu espírito está sendo fortalecido mediante a palavra do Senhor, com a palavra do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Um beijinho e até amanhã. Tchau, tchau!